Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 25 de julho, hoje a igreja celebra a festa de São Tiago Maior, apóstolo. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28, que diz assim: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje São Tiago Maior, apóstolo, né? Irmão de São João. E o evangelho de hoje, nosso Senhor, ensina o caminho para a glória. E o caminho para a glória é o serviço, é o dom de si, é a doação da própria vida, é o se sacrificar, é o beber o cálice, como o próprio Senhor diz para eles. Jesus pergunta, né? Por acaso vós podereis beber o cálice que eu vou beber? E eles respondem: Podemos. Não sei se responderam conscientemente, sabendo verdadeiramente do real significado do beber o cálice. Mas de fato, São Tiago, pelo seu testemunho, a gente viu, foi martirizado, bebeu de fato o cálice. O beber o cálice aqui é o sofrimento, é o sacrifício, né? São Tiago foi martirizado, bebeu do cálice do Senhor, testemunhou o Senhor com o próprio sangue. Então, bebeu de fato, né? Mas veja, quando a mãe pede para Jesus, conceda a esses meus dois filhos que um se sente à tua direita e outro à tua esquerda no reino dos céus, no teu reino. Isso causou uma divisão. A gente precisa ter muito cuidado, meu povo. Isso aqui é um ensinamento também para nós. Nós que somos igreja, nós que fazemos parte de comunidade, nós que vivemos em comunidade. Muitas vezes nós queremos viver a fé, mas sem o espírito do serviço. Às vezes nós queremos e buscamos o status, nós alimentamos dentro de nós o orgulho, a mania de grandeza, a soberba, né? E aí precisa ter muito cuidado. A gente não pode querer viver a fé nos eximindo, digamos assim, do serviço. A gente não pode querer viver a fé
nos comparando com os outros, buscando um lugar de status. Não. Nós precisamos compreender que faz parte da nossa vida, é inerente à vida cristã o serviço. Se nós compreendermos isso, nós não vamos ter motivos para as discórdias, para as divisões que muitas vezes nós causamos quando nós nos julgamos maiores e melhores do que os outros. Veja que quando os outros 10 escutam o que eles dizem e a mãe deles fala, disse aqui o Evangelho que ficaram irritados contra os dois irmãos, porque só estavam pensando neles e os outros. É assim, né, meu povo? Quando a gente vive numa comunidade cristã, a gente não tem que pensar só em nós. Nós temos que pensar no todo e em todos. E em todos. Isso aqui é muito importante, né? Eles ficaram muito irritados. Muito irritados. E aí vem o ensinamento de Jesus, né? Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. O maior no reino dos céus é aquele que serve. E Jesus é o maior exemplo disso, né? Ele mesmo aqui vai dizer: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Tem muita gente que se diz cristã, que faz tudo, menos servir e dar a vida. É uma contradição, é uma contra-testemunha. Então, que aprendamos que com essa palavra, com esse ensinamento de Jesus, e peçamos a graça, Senhor, dai-nos a graça de servir, de aprendermos o que significa o serviço, que teu Espírito nos leve a dar a nossa vida. Este é o nosso caminho, esta é a nossa vida cristã. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.